Bem-amada e poderosa presença divina, eu sou, que habitais na chama trina da eterna verdade em meu coração físico e o fazeis pulsar. Reverentemente vos agradeço pelo uso que hoje fiz de vossa preciosa dádiva, minha vida. Esta noite, enquanto meu corpo físico estiver adormecido, mandai-me um mensageiro para conduzir-me até vós em meus corpos sutis. Isto feito, ensinai-me a mergulhar completamente na chama dourada da iluminação. Preenchei minha consciência com tudo que devo saber, a fim de realizar o meu plano divino. Providenciai, após minha volta ao corpo físico, a recordação perfeita dessas instruções, a fim de que o conhecimento seja real e prático, possibilitando-me a mestria do meu próprio mundo, a fim de que eu seja um melhor veículo para os mestres ascensionados e meus companheiros de jornada. Eu confio plenamente que isto seja realizado. Devolvei a energia novamente a meu ser e a meu mundo, para que amanhã eu possa usá-la. Auxiliai-me a evitar o mesmo erro que hoje pratiquei, em nome do Santo Ser Crístico em meu coração. Assim seja. Shalom, shalom, amados. Luz, amor, abundância divina. E muito, muito amor. Especialmente neste dia, né? Em que se comemora o Dia dos Namorados. E eu tenho uma super proposta para que todos nós, todos os nossos ouvintes da nossa vibe mundial, vamos fazer desse dia todos os dias das nossas vidas e amarmos uns aos outros como o Pai nos ama. Shalom, Marcos. Shalom, Val. Shalom, amados ouvintes. Shalom, Dia especial Pedro. como esse, né? Nós saudamos todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço, Pedro, que está assistindo aqui nos painéis da Rádio Mundial, né? Fazendo a transmissão. E hoje é um dia especial. Vamos dar início a ele, então? Sim, porque nós vamos falar na luz da Kabbalah e da grande fraternidade branca sobre o amor, mas o amor verdadeiro. Entre um homem e uma mulher, claro que sim, vamos falar de almas gêmeas. Porém, nós antes temos que iniciar falando do amor verdadeiro. A vida é um e Deus é um. Arcanjo do amor, Chamuel e caridade. Olha o recadinho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a palavra do vosso próprio Cristo pessoal que vos fala. E a vossa chama gêmea, por mais doloroso que seja, amados, eu vos digo, estais separados da vossa chama gêmea por uma única razão. Não vos amastes um ao outro como Cristo vos amou. E por isso o karma produziu a separação. Que triste. É muito grandioso o que está sendo dito, porque essa abordagem que é feita dessa passagem de Cristo, quando ele fala, nos remete a um novo mandamento, né? Sim. E é importante, porque se você deseja realmente estar unido àquela pessoa que você ama do fundo do seu coração, que você pode considerar ela como chama gêmea, tem que prestar atenção nesse recado. Porque nós vamos abordar isso num tema da grande fraternidade branca, mas também à luz da Kabbalah, que aprofunda um pouco mais o ensinamento.
Sim. E o que fazer para reunir novamente o casal alma gêmea. Verdade. E também desmistificar, né? A alma gêmea não é só aquela ligação entre um homem e uma mulher neste contexto, né? Porque ela pode estar na figura de irmãos, na figura de pai e mãe, na figura de grandes amigos, enfim. Mas vamos lá. Almas gêmeas, olha que lindo que a Kabbalah nos ensina, gente. As almas gêmeas pela Kabbalah e Torá, o livro sagrado, né? Almas gêmeas nada mais são do que duas metades, masculina e feminina, do que começou como uma única alma no mundo superior e que mais tarde foi dividida pela mão do Criador, a fragmentação da alma, em preparação para percorrer a longa estrada, mundo físico. Somente quando alcançarmos o crescimento espiritual e cumprirmos nossas dívidas kármicas, essas metades poderão ser reunidas neste plano. No entanto, nenhum casamento é um erro. Devemos ganhar nossa outra metade resistindo a nossos desejos egoístas. Por quê? Porque o casamento com alguém que não é nossa alma gêmea nos dá a capacidade de resistir a um comportamento reativo e, portanto, de merecer a outra metade de nossa alma. Que lindo! Isso é fantástico. Essa observação que a Torá nos faz e o que a Kabbalah nos ensina, nos vai remeter à alma gêmea quando foi dito serão uma só carne. Porque o santo, bendito seja ele, tem criado mundos, nós sabemos disso. Mas quais são esses mundos? Nós pensamos em planetas, certo? Mas eles são os acasalamentos dos seres humanos. Aí vão perguntar, como assim? Uhum. Porque desde aquele dia, o Criador, o Eterno, o santo bendito seja ele, tem feito o casamento dizendo, a filha de fulano, de fulano, de fulano. Esses são os mundos que ele cria, porque cada união de um casal é considerada para Kabbalah um mundo. Nossa, muito maior, né, do que muito esplêndido, né? A gente imagina, uma união, né? Ela é muito tanto mais. Que essa união é muito grandiosa, né? Porque quando o noivo e a noiva se juntam para casar, eles passam por um processo chamado Kiddushin, que leva ao casamento a um nível sagrado. Então, tanto o homem quanto a mulher, a esposa e o marido têm responsabilidades perante o Criador. Porque tem todo um processo, não só simbólico, mas um processo de energia espiritual que une o casal quando passa pelo casamento, pelo ritual verdadeiro dentro da Kabbalah. Né? Pelo verdadeiro dentro da Kabbalah, estou dizendo, né? Todo casamento é verdadeiro. Mas esse dentro do processo judaico-cristão, nós estamos falando, messiânico. É fantástico, né? É uma coisa que, assim, a gente não tem noção da dimensão, né? Eu acho que dificilmente, com exceção daqueles que já possuem tal conhecimento, dificilmente nós, os demais, assim, né, que não tem um profundo conhecimento a respeito, não faz ideia, não imagina a dimensão de tudo isso. Por isso que a gente trouxe um pinceladinho aqui dos ensinamentos para transmitir para vocês. Inclusive, existe um código poderoso cabalístico, né, Marcos? A frequência vibracional gemátrica, né? É uma gematria 306 para se reconectar com sua alma gêmea, pela Kabbalah e a Torá. Mas, e também deveríamos, né, pronunciar por 40 dias os capítulos de Tehillim, né? Que seria Salmos. O 31, 32, 70, 72 e o 124, que são, como o Marcos acabou de dizer, os Salmos. Aí, fala um pouquinho. Depois que terminar o programa, poderão contactar 959-543300, que
que a Val irá passar, para quem desejar, os salmos que nós estamos falando. Corretos, né? Os Corretos. salmos adequados para você poder fazer por 40 dias. Esses salmos é como a gente está colocando, para que você possa fazer o seu trabalho divino, tá? No encontro com sua alma gêmeas. E mesmo que você identificar que não está vivendo com a sua alma gêmeas, não tem importância. O principal e o mais importante disso é a harmonia, né, Marcos? Com certeza. É vivermos em harmonia e em amor. Uma coisa que eu gostaria de falar é que muitas pessoas perderam suas almas gêmeas devido à imagem corrompida do que é uma alma gêmea e qual Verdade. o propósito, porque muito se tem dito, mas pouco se tem falado, na verdade. Então nós vamos esclarecer à luz da Kabbalah, que traduz a verdade do incognoscível do Criador, para essa finalidade. Porque em épocas anteriores, e em algumas culturas, até agora mesmo, os pais arranjavam o casamento de seus filhos. Verdade. Faziam um acordo e eles É casavam. mesmo. Hoje não. Hoje o processo de Tikkun, que nós chamamos que é a correção, nos leva a diferentes relacionamentos antes do casamento. Isso é uma verdade que todos podem perceber e ver. O Zohar nos ensina, que é um dos textos sagrados da Kabbalah, que mesmo antes da criança nascer, Deus designa já a mulher para ele. Eles nascem separadamente em momentos diferentes e em países diferentes até mesmo. Na maioria dos casos, o homem desce ao mundo antes da mulher. Olha que grandioso isso. Mas nós precisamos ter uma vantagem inicial no trabalho que se tem pela frente. Se nós não tivermos o mérito, o que significa que não estamos no caminho certo da correção. Então a alma gêmea é dada a outra pessoa até que você esteja pronto ou não esteja. E só em outra vida futura. Então a bênção para essa finalidade vem para nós quando nós estamos juntos, que está escrito lá em Gênesis 1, 27. Homem e mulher os criou. E as seguintes palavras do Gênesis 1, 28 dizem: e Deus os abençoou. Nossa, é forte. Muito divino, sim. Forte, dá para sentir, né? O poder divino com tudo isso. Por isso que eu acho que é interessante nós fazermos, então, colocarmos o papel do homem, porque o homem é a Kabbalah e a expansão da Torá. Olha que... E eu vou falar, então, da consideração da esposa, no caso, a importância então, da esposa. Vamos. Né? Você está falando do homem, então eu vou falar da esposa, porque nós, como marido e mulher, vivemos isso na nossa carne. Sim. Nós vivemos juntos numa alegria imensa de termos encontrado. E é muito lindo, gente, é muito divino esse ensinamento. Então, a joia da família, que no caso é você, Valdívia, Ai, gratidão. nos leva a pergunta assim para o ser humano, para o homem, ou para a própria esposa, se ela estaria satisfeita no casamento, né? Por quê? Porque a alegria de um lar, prestem atenção, ouvintes amados, a alegria de um lar, a bênção e o sustento são determinados pela felicidade da esposa. Quando uma mulher, uma esposa, está feliz, toda a casa respira luz. Ela é, a esposa, aquela que constrói e eleva. É o vaso para o reino, é o vaso para que nós falamos, para Malkut, onde é chamado reino. Então uma casa, quer dizer que uma casa abundante não precisa ser determinada pela riqueza material, mas sim pela riqueza espiritual. Uma casa onde a mulher é guiada pelas leis da Torá, ou seja, se ela se atém à palavra vivente de Deus, se ela lê realmente o texto sagrado, e ela faz conexão com a luz divina e que respeita o seu marido, ela pode ser dito para ela que ela é a joia deslumbrante, a joia verdadeira da família. Que lindo. Por quê, Val? Porque você pode ter milhares de bens materiais, riquezas abundantes, pode ter joia, dinheiro, carro, casa, poder, mas se essa riqueza for acompanhada pelas lágrimas da esposa ou da mulher no lar, eventualmente tudo isso se perde em uma ou várias gerações. Olha só, isso não atinge só uma geração, então você fala até que maldições hereditárias, tá?
Mas que vai pode, passando, então, vai passando, da mãe, vai passando, tudo aquilo transmite. que ela vivencia, a Isso. filha, provavelmente, Exatamente. a filha, só a filha ou o filho também? Todos, independente dentro dessa genealogia. Puxa. Mas se pode ter uma casa humilde, com apenas o suficiente para viver, e mesmo assim ser uma casa abundante em luz. Então aí você diz que é um templo verdadeiro para o Espírito Santo, o que nós falamos, Shekinah. Puxa. É muito gratificante saber tudo isso e transmitir tudo isso para aqueles que estão nos ouvindo, porque é um momento de reflexão nesse dia especial que nós remetemos. Então, a mulher, a esposa, nasce com a luz do Criador, eleva seu entorno, faz pão com as mãos, abençoa o lar com seu cuidado, educa seus filhos, envia bênçãos ao mundo, ora, intercede, como você faz bastante, Val, né? Eu sei, acompanho. Ajuda na família, cuida e cura feridas internas. E quando essa esposa é uma buscadora espiritual dentro do clã familiar, olha, isso é muito, muito importante. Ela corrige o ticum de toda a família. Não só dela, mas de toda a família. Abrange a família em que ela vive e abrange a família que está ao redor, circundante dos seus irmãos, dos seus companheiros de vida e de jornada, nesse sentido. Entende? Muito então, maravilhoso. Uma coisa mais importante também, não deixa de ser tudo importante, né, quando se fala sobre esse tema, uma esposa que respeita o marido e por ela é o único homem na terra, isso eu digo para todas as esposas que estão ouvindo, tem o mérito de se juntar a ele sob a proteção da presença divina, ou seja, da Shekinah, do Espírito Santo. Quando uma esposa que se sente valorizada por seu marido, isso vai para os maridos, e é a sua rainha em todos os planos, ela dará ao marido a maior conexão, a maior abundância em todos os sentidos e luz a que um ser humano poderia aspirar ou desejar na face da terra. Isso é grandioso. Muito. Então, se falar sobre alma gêmea é muito mais do que se dizer simplesmente alma companheira ou alma que veio para unir um trabalho específico. É muito maior que tudo isso, é muito mais abrangente. Então, estamos revelando segredos que outrora não era transmitido, mas que agora pode ser à luz da Kabbalah. E principalmente neste dia aqui, que dedicamos a todos mundo, os namorados. Todo o Brasil. Todos os namorados, quer sejam namorados, quer sejam noivos, quer sejam casados. Que lindo, gratidão. Mas essas lágrimas a qual você se refere seria de dor e sofrimento, não é de emoção e de alegria, não, né? Não. Estou aqui com meus olhos cheios de lágrimas, mas de emoção, de lindo, né? Porque isso você não me contou, essas coisa toda que se a gente ia fazer, gente... Por isso que a nossa riqueza ela é totalmente espiritual. Muito embora se reflita no material, Deus provê. Eu sempre digo que Deus provê. No momento de maior dificuldade, Deus provê. Ou seja, o Senhor provê. Esse é o teste maior de nossa fé, porque Ele provê a cura, Ele provê a abundância, Ele provê a abastância, Ele provê tudo. Ele retira todas as pessoas das suas dívidas, dos seus compromissos kármicos, desde que você entregue nas mãos dEle. Essa é a fé inabalável que nós falamos sempre. É aquela fé que não perece, aquela fé que é imperecível, aquela fé que nos comporta a todo dia olhar para os céus e agradecer a Ele pela provisão infinita. Porque Cristo disse, porque a vez de vos preocupar com o que comeis hoje, o Pai não nos dará ao filho aquilo que ele pede? Sim, que ele dará água, né? se o filho pede pão? Não. E mais ainda, quando ele fala, Jesus Cristo, que você não deve se preocupar com o dia de amanhã, com a vez de comer ou de vestir. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, com toda a sua grandeza e riqueza, se vestiu como um deles. Isso prova tudo.
Não é verdade? Maravilhoso, muito lindo, muito bom, nossa, bem lembrado. Então, o telefone para os salmos, vamos falar? Sim, o 959543300. Então, deixa eu, antes que, né, chegamos no final total aqui do nosso programa, né, com muita emoção, falarmos do papel do homem. Olha que lindo, gente. O papel do homem pela Kabbalah e a expansão da Torá. A função do homem é representar da melhor forma possível o Demut Vetzelen, ou seja, Elohim, que significa a imagem e a semelhança de Deus. Uma segunda função é ser um instrumento que faz a Shekinah, ou a presença divina, repousar sobre Israel ou sobre seu lar. Uma terceira função é ter devekut, adesão a Deus vivo através da árvore da vida. E não se juntar à opção alternativa, que seria a demutá, né? Sitra demutá, que é o lado da morte ou derramamento de sangue. Portanto, quando o homem se esforça para imitar os caminhos de Deus, sua própria aparência reflete o divino. Por assim dizer, e nomes normalmente reservados para Deus são aplicados a ele. Que lindo! Ele é capaz de fazer isso apenas por meio da Torá e mitzvot, preceitos. Que fantástico! Cumprimento dos preceitos divinos. E usando sua liberdade de escolha de forma construtiva. Portanto, a Torá não foi dada ao Meshartim, ou seja, aos anjos ministeriais, mas aos seres humanos. E aí nós podemos dizer aos seres humanos, homem e mulher também, ou o homem no sentido, porque aqui está falando de ser o homem, a expansão da Torá. Sim, fala sobre o homem, com a expansão da Torá, mas unificado com a esposa. Porque para que a bênção do santo matrimônio continue em suas vidas, precisa unir os corpos que carregam as almas. Senão isso não acontece. A gente fala que é considerado um mundo, né? Mas a mulher deve orar para que a sua alma gêmea esteja no caminho espiritual e também de correção. Então eles podem se encontrar, se casar para continuar a vida e cumprir o seu tikkun, a sua redenção. Porque no processo de encarnação e vida de uma mulher nesse mundo, está diretamente relacionado, envolve sua alma gêmea. Muito embora possa não encontrar. Mas um casal pode ou não ser alma gêmea e estar no processo de tikkun que os uniu. Mas se eles ficarem juntos, olha que sagrado, Deus irá transferir parte da alma gêmea para o marido, para continuar o trabalho, nesse sentido. É muito lindo, gente, mas não vai ser possível fazermos tudo, né, que nós queríamos assim passar, mas creio que essa homenagem, este ensinamento foi divino e maravilhoso, e numa próxima oportunidade, por que não, né? Continuaremos falando, porque é um ensinamento para toda a vida, como eu disse no início do programa. Vamos fazer desse dia, não só este dia, mas todos os dias das nossas vidas, vivermos essa energia, sabe? Vivermos nessa frequência, desta sintonia, nos esforçando a cada dia, vivendo simplesmente em amor. O santo, bendito seja ele, por ter nos unido. Amém. Gratidão. Gratidão. E, gente, nós vamos ficando por aqui sempre muito agradecidos pela sua companhia, né? Sempre conosco, agradecendo a todos os responsáveis pela nossa vibe mundial. E é sempre com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui, todos os sábados às 10 horas da manhã, às quartas-feiras às 5:30 da manhã. Estamos também pela Eco TV, a qual nós agradecemos muito que tivemos como convidada já a Dona Lucy, que nos deu essa alegria, o Toninho Nascimento. E também agradecemos pelo programa da Samíria. Enfim, gente, nosso coração só tem gratidão infinita e muitos beijinhos luz para passar para vocês. Shalom.